Olá, meus amigos do canal Diretrizes Espíritas. Estamos aqui novamente para poder trocar ideia com vocês a respeito de um assunto que é palpitante também e nos diz atenção, que é o mês de dezembro, onde a cristandade ela faz homenagem a esse ser, Jesus. A nossa ideia inicial é trabalhar sobre Jesus de Nazaré ou Jesus dos cristãos. A gente vai tentar separar duas coisas, porque ao longo da história a gente observa que esse ser importante para nós, os cristãos, foi deturpado nas suas palavras, nas suas ações. E nós comentamos sobre isso no estudo anterior sobre o Evangelho, quando nós dividimos em parte, né? Aliás, Kardec dividiu em partes o significado do Evangelho para nós. A gente vai verificar então que ao longo do tempo a imagem de Jesus, quando eu falo imagem, a aparência física dele, ela foi deturpada. Essa mensagem aqui, essa imagem aqui à esquerda, é uma das primeiras imagens que foram localizadas no século IV. E porque antigamente, nessa época, era proibido fazer essas molduras, né? Por questão de idolatria, né? Preocupado com isso. Mas surgiu então essa imagem própria daquela região. Com o tempo, a gente vai verificar que essa forma original ela vai se modificando e chega a essa forma aqui, ó, que seria um Jesus, né, que virou um branco europeu. Não tem nada a ver com aquela região antiga lá de Israel. E a ciência está provando realmente que o fator biológico é imprescindível. Daí a nossa análise a esse respeito. A gente vai então encontrar nas pesquisas que a primeira imagem de Jesus, ela, como coloquei anteriormente, ela surge no terceiro século em meio à preocupação com a idolatria. Mas se você for analisar, por exemplo, na Etiópia, a imagem de Jesus é dessa forma, característica daquela região. Se você for no ano 1100, aqui tem já Jesus com a base bizantina, e foi daqui que surgiu outros, daqui que vai chegar a essa imagem europeu. E eles não estão preocupados em analisar o papel de Jesus, seja como governante, salvador, o espírito puro. Eles não estão preocupados com isso, estão preocupados em ter uma aparência para ele. Simplesmente isso, né? E ao longo do tempo foi modificando essa ideia. E então, eles, nós todos, vamos dizer assim, passados, os principais artistas do passado, os cristãos, eles tiveram que apelar para o secretismo, né? A junção de religiões para dar um formato, né, a Jesus. Aí surge então, desse ser aqui barbudo, bizantina, é que surge então o estilo sírio, né, que combina as características do deus Zeus, grego Zeus, e a figura do Antigo Testamento, Sansão. Daí surgiu essa imagem colorida do Jesus europeu. Então eles ficaram muito presos a isso. Mas vamos ver o conteúdo da mensagem, certo? Aí chega Constantino, no século III, um pouco no século III, ele, imperador de Roma, vendo que estava crescendo muito a ideia cristã no Oriente e também vindo para a Europa, ele marca um concílio de Nicéia, onde então eleva Jesus à categoria de divindade. Joga por terra toda aquela tradição histórica dos primeiros anos do cristianismo na Casa do Caminho, lembrando também que, de acordo com a história, ele escolheu, tinha mais de 2.000 sacerdotes, vamos dizer assim, padres, entre aspas, né, na região. Ele escolheu 300, mais próximo a ele, para poder criar o que se chama hoje, né, a igreja cristã, né, chamada catolicismo, né, Igreja Apostólica Romana. Mas Paulo de Tarso também teve um papel importante na fundação da Igreja Católica, porque foi dele que eles tiraram os extratos para poder formar a ideia religiosa. Então, a questão é pensar a esse respeito. A gente verifica, então, que a gente vai analisar aqui, que é um abismo muito grande entre o Cristo e o cristianismo, né? Tão grande como existe um abismo entre Jesus de Nazaré, filho de José e Maria, nascido em Nazaré, na Galiléia, e Jesus Cristo, nascido na constelação de Virgem, na cidade do rei Davi, em Belém, na Judéia, segundo o mito hebraico de Messias. Ou seja, o pessoal, então, criou esse mito, né?
para poder dar a divindade a Jesus, criou esse mito de que ele nascia, ele era descendente de Davi, né? E lá reza as tradições judaicas, né, que veria o Messias, lembrando que esse Messias até hoje está sendo aguardado pelo povo de Israel. Então aqui a gente começa a separar, né, Jesus, porque Jesus, né, de Nazaré, ele é aquele carpinteiro que convivia com as pessoas, analisava as pessoas, era amigo das pessoas, e do outro lado, aquele Jesus messiânico, né, que flutuava em relação às outras pessoas, né, um Deus, como se fosse Deus, vamos dizer assim. Aí Khalil Gibran, interessante, ele faz uma análise muito legal, né, que os dois Jesus se encontram na coluna do Líbano. E Jesus de Nazaré retira murmurando, não podemos nos entender. Ou seja, as pregações desse Jesus, dizer assim, do cristão, né, ela é muito retorcida, porque coloca Jesus salva, sobre ele é a salvação. Nós temos que entender Jesus na sua essência. Quando ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, não é Jesus, são os ensinos dele que nos levam até Deus, não é a pessoa dele. Certo? Nós temos que tirar isso da nossa cabeça, que achar que Jesus salva. Não é bem assim, não. Os ensinos que ele fez, que ele programou, as suas vivenciações, isso aqui nos liberta. É diferente de... Então você vai acreditar nele e falar que estou salvo. Não está salvo, não. Tá? Você tem que, nós, vamos dizer assim, vivenciar isso. Então, a gente verifica que houve essa mudança, né, até chegar a esse Jesus assim, muito alegórico, muito chique para nós, vamos dizer assim. Nós temos que começar a quebrar esses paradigmas e começar a pensar, né, de forma diferente sobre o nosso crescimento espiritual. Se nós estamos todos destinados a sermos por de Espírito, seguindo o que Jesus, o original, colocou para nós, Jesus de Nazaré, a gente vai crescendo espiritualmente. Certo? Aí vem as perguntas. Jesus salva? Jesus é o único caminho para a felicidade? Jesus foi morto para nos salvar? São as questões que estão na caixinha que ninguém consegue, né, quebrar. Tem que quebrar isso. Há poucos dias eu ouvi um amigo fazendo uma palestra, ele foi muito infeliz ao dizer que o único caminho da humanidade seria Jesus. Ele menosprezar demais religiões. Todas elas são importantes. Todas. Certo? Então a gente vai encontrar pessoas importantes em todas as religiões, todas elas indicam o caminho para a nossa felicidade. Tirar fora essa ideia de que Jesus é o único, é um equívoco muito grande. Isso é um Jesus cristão criado lá para o pessoal antigo, né, em Concílio de Nicéia. E lá então coloca, né, que ele enviou o seu único filho para resgatar e dar a vida eterna a todo aquele que crê nele. Uma coisa equivocada que até hoje, infelizmente, é defendida não somente, né, nos meios católicos, mas também nos meios pentecostais e, infelizmente, também no nosso meio espírita. Daí a revisão. E surgiu, então, isso aqui, ó, que, de acordo com a tradição lá de Constantino, ele colocou que Jesus, Deus, Espírito Santo, é uma única pessoa, certo? Uma única pessoa. Então, é um equívoco muito grande que até hoje é analisado. Eu tinha uma amiga que, quando nós explicávamos lá nos princípios aqui na nossa cidade a respeito de Jesus, ela ficou estarrecida, que há muitos anos que ela participava no centro e não imaginava que Jesus fosse um ser independente de Deus. Ela achava que era tudo junto. E qual seria a perspectiva espírita, certo? Para o espiritismo, Jesus é um dos modelos, né, humanos mais perfeitos que Deus ofereceu à humanidade. Está lá no livro dos Espíritos. Mas a resposta é interessante. Qual é o tipo mais perfeito, né, que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta foi ver de Jesus, porque foi uma pergunta feita para pessoas cristãs, no caso também Kardec. Mas se fosse feito por uma pessoa lá do Islã, a resposta é diferente. Se fosse o Buda, diferente. Na visão nossa, né, Jesus, cristão, é aquele ser puro que nós temos que modelo, mas serve para todo mundo. Mas não colocar na cabeça que ele é o único que serve para isso. Existem outros e mais outros seres, certo? Está lá no livro dos Espíritos, na questão 625. E coloca Kardec, então, que ele, né, Jesus, tem todas as questões que envolvem, né, a pureza aqui na Terra. Nós temos que começar a trabalhar, né, que quanto mais nós nos instruirmos, melhor será para nós o nosso crescimento espiritual. Ele não é o único. E lá a gente vai encontrar no livro dos Espíritos, para poder se concluir nosso trabalho, né,
que tem a categoria de espíritos e fala sobre os espíritos puros, né? Cuja a superioridade moral e intelectual em relação aos demais espíritos é muito maior do que nós imaginamos. São puros mesmo, né? É uma classe única, porque já percorreram todas as escalas evolutivas, não precisam mais de encarnar para provar nada, nem para espiar nada. Já cresceu bastante para isso, né? Tem felicidade eterna, mas essa felicidade não se coloca na condição de ficar lá contemplando Deus. Eles são aí confiados em missões, igual teu Jesus, para poder organizar um planeta, para poder ajudar uma nação, a um mundo e por aí afora. Então, nós podemos entrar em contato com ele. Aí tem aquela ideia lá, divina, que ninguém consegue encontrar com Jesus. Claro que pode, ele é um ser espiritual que nós podemos ter contato com ele. Ele não vai estar em nossas ordens, mas nós podemos estar em contato com ele naturalmente. E para poder concluir, a gente vai verificar que algumas pessoas acham que existem esses seres incriados, já nasce pronto, vamos dizer assim. Não, Jesus percorreu todas as escalas evolutivas de qualquer espírito. Nasceu simples e ignorante para chegar a esse nível que está aqui hoje. Não cresceu em linha reta, como alguns dizem. Desenvolveu habilidade e foi aproveitando as oportunidades até chegar a essa condição de espírito puro, tendência natural para todos nós, os encarnados. Certo? E vem aqui uma explicação muito boa, né, que eu gostaria de refrisar aqui, que está lá em João, uma palavra de Jesus. Agora que vocês sabem dessas coisas, né, felizes serão se as praticarem. Então ele convida, né, já que nós agora compreendemos quem é ele, é agora vivenciar os seus ensinos para que nós sejamos felizes. Fica o nosso abraço e até o momento aqui no nosso canal Diretrizes Espíritas.